Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Os Carlos em Jogo, para a gente debater um pouquinho dessa partida aí que acabou há pouco tempo. Vitória importante do Flamengo diante do São Paulo, um placar interessante, 4-0. O Flamengo fez um bom jogo. Acredito que o Flamengo teve sim facilitado as suas ações, né? Uma vez que o São Paulo teve um atleta expulso com 10 minutos do primeiro tempo. Mas isso é só um detalhe, porque o Flamengo já vencia por 2-0 naquele momento. Então isso não mudou um pouco a forma que o São Paulo encarou o jogo, né? Eles planejaram jogar de uma forma e quando perderam o jogador com 11 minutos, claro que mudou. Mas o placar já estava 2-0 para o Flamengo. Flamengo que começou jogando como nos velhos tempos, como a torcida está acostumada a ver, o Flamengo coletivamente bem, marcando alto, pressionando. Primeira bola, o Flamengo que saiu a bola, saiu jogando, foi para o São Paulo. O Flamengo apertou ali com 30 segundos de jogo. O Andréas Pereira roubou uma bola do Lisieiro, deu no Bruno Henrique. O Bruno Henrique achou o Gabigol, fez um golaço. 30 segundos de jogo, primeira bola do jogo. O Flamengo fez 1-0. Depois o São Paulo deu a saída logo aos 3 minutos. O Flamengo fez o segundo gol. Uma jogada em que o Everton encontra o Michael pela esquerda. Ele faz uma boa jogada. Olha, vê o Bruno Henrique entrando e rola. O Bruno Henrique faz o 2-0 com 3 minutos de jogo. Então a expulsão mudou um pouco o jeito do São Paulo jogar? Sim. Mas o placar já estava para lá de adverso. A situação já era complicada, mas ficou ainda mais complicada. Agora, analisando o lado do Flamengo, foi muito legal ver o Flamengo coletivamente jogando bem. Eu que eu costumo dizer nos vídeos, enfim, futebol é um jogo coletivo que às vezes o adversário te marca de tal maneira, você tem que arrumar saída, o coletivo tem que estar funcionando, o coletivo bom, ele levanta os jogadores, né? Tu vê que todo mundo joga bem. Quando o time coletivamente vai mal, não cria, não está sincronizado, como a gente diz aqui, que o futebol, o time é uma unidade. Então se você não começa lá de trás bem, se você não está defendendo bem, se você não está recompondo bem, é difícil você jogar bem. É difícil você atacar bem e ter o controle do jogo. O Flamengo nos últimos jogos vinha acontecendo isso, com a bola tinha qualidade sempre, lembrando que o Flamengo ainda vem com alguns desfalques. Então o Flamengo fazia um bom jogo com a bola, mas era muito deficiente na perda da bola. Quando o Flamengo perdia a bola, era facilmente batido, porque a primeira linha do Flamengo com o Bruno Henrique, às vezes não era o Bruno Henrique, era o Michael, enfim, era pouco agressiva. Os adversários conseguiam quebrar aquela primeira linha e dificultar para o meio campo do Flamengo. Sobrecarregava muito o Arão e o Andréas ali, que tinham que se desdobrar uma vez quebrada a primeira linha de defesa do Flamengo, né? Que é o ataque lá na frente. Isso hoje melhorou bem, o Flamengo foi muito mais compacto, o Flamengo foi muito mais coletivo e o resultado está aí. A atuação individual da maioria dos jogadores foi boa porque o coletivo funcionou. O futebol, como eu costumo dizer, não é tênis, que você depende só de si, não é assim. Futebol é o time é um organismo que precisa de todo mundo, e todo mundo desempenhando aquela função correta para que a ação com bola tenha o melhor resultado possível. Amigo, há um tempo que não vinha fazendo isso, a marcação do Flamengo era um pouco frouxa, na primeira linha, como eu falei, estourava na zaga, o time bastante vulnerável, o time com a bola cria situações, é um time técnico, melhor time do Brasil, das Américas, sem dúvida, a individualidade dos jogadores, mas estava faltando a jogada coletiva para construir e principalmente a organização defensiva para perda da bola, aquele chamado perde-pressiona. O Flamengo tinha perdido isso, o Flamengo não conseguia fazer isso, era facilmente batido e deixava espaço lá atrás, porque é um time que se propõe a jogar no campo do adversário, a linha de zaga já joga quase no meio campo. Então se você não tiver uma pressão muito boa na perda da bola, logo após a perda você vai tomar um contra-ataque. Em regra os zagueiros são mais lentos que os atacantes e você acaba ficando vulnerável e deixando espaços e sendo presa fácil para os adversários. O jogo com a Chapecoense recentemente foi assim. O Flamengo com a bola tinha o controle, tinha alguma qualidade, mas desde o primeiro momento do jogo, o Flamengo não conseguia fazer o perde-pressiona. Era facilmente quebrado a primeira linha, lembrando que a Chapecoense é a última colocada do campeonato, não é o Palmeiras, não é o Atlético Mineiro,
quebrando a linha do Flamengo com facilidade, colocando o Flamengo em uma situação complicada. É que a qualidade técnica da Chapecoense é muito abaixo, o Flamengo muitas vezes conseguiu se safar, mas em outras correu grande risco, né, de tomar o gol, por causa dessa desorganização. Hoje não. Hoje o time coletivamente fluiu, o jogo aconteceu, todo mundo no perde pressiona, mas com intensidade. O Flamengo perdia a bola, sufocava o adversário, obrigava o goleiro a dar o chutão, e, induzia o São Paulo, a zaga, ao erro, como aconteceu várias vezes, principalmente no primeiro tempo. Então hoje foi a volta do Flamengo coletivo. E como eu digo, isso faz com que as individualidades apareçam e aflorem, melhorem. Né? Você vê o Everton Ribeiro fazer uma partida hoje como não tem feito há bastante tempo. A partir daquele Everton Ribeiro que a gente está acostumado a ver em 2019, de grandes jogadas, de caneta, de lençol, de participação o tempo todo, de pouco erro, de vontade, de entrega. Ele foi muito bem, o time todo foi muito bem, mas o Bruno Henrique, que nos jogos passados andava meio ali, sabe que a Libertadores está chegando, meio que um pezinho no freio de mão puxado, sem aquela intensidade toda. Hoje jogou a Vera, Gabigol jogou a Vera, Andrés fez um bom jogo, o Mateuzinho fez mais uma vez um grande jogo, o René fez um bom jogo, muito bom jogo do René, facilitado pelas circunstâncias do São Paulo não atacar muito por causa do homem a menos, mas o time todo fez um grande jogo, a zaga fez um bom jogo e ele poupou pela época da Libertadores também. O Rodrigo Caio sentiu uma pancadinha ali na panturrilha, ele tirou, botou o Gustavo Henrique e o Davi Luiz saiu no intervalo também, por dizer, os caras tem que ter um cuidado com ele, né? Vem da Europa, ficou um tempo sem jogar e teve uma lesão, então até a Libertadores daqui a menos de 15 dias, então a gente tem que tomar todos os cuidados. O jogo ali já estava 3-0 para o Flamengo, né? Ele saiu no intervalo, o Flamengo já virou grande 3-0, o jogo praticamente resolvido ali naquela altura. Então o Renato foi muito bem nessas trocas aí, embora ele tenha precisado, mas foi uma sacada para precaução. Ele também tirou o Gabigol, botou o Kennedy, achei interessante, tirou o Mateuzinho para dar uma descansada também, botou o Rodinei, depois botou o Kennedy, entrou no lugar do Gabigol, o Bruno Henrique ficou fazendo o papel do Gabigol mais de 9, né? E o Everton veio mais para o meio e o Kennedy mais aberto na direita. Fez um bom jogo, o Kennedy ainda necessita de um pouco mais de ritmo, parece um pouco fora do ritmo, aquém da velocidade do jogo de hoje em dia, mas fez uma partida correta, tentou, você vê que ele sabe jogar, que dá bons passes, ele é forte, ele chuta bem, então foi bem. O Renato foi inteligente, poupou o Gabigol para essa maratona de jogos também que o Flamengo vem enfrentando. O jogo já estava resolvido, ele tirou o Gabigol para dar um descanso e os jogadores que entraram deram conta do recado. Foi uma boa partida. Mas repetindo, o que eu acho o ponto positivo foi a questão coletiva. O Flamengo individualmente a gente sabe, pode jogar mal um jogo ou outro, pode, é do futebol. Agora, que com um coletivo bom, o time bem posicionado, como um organismo só, né, um corpo só ali, todo mundo fazendo a sua função, entendendo a hora certa, agrupando na hora certa, dando suporte ao outro, sufocando o adversário, foi uma boa, foi agradável ver isso, né? Ter de volta funcionando essa marcação do Flamengo lá em cima, que eu repito, deu resultado nos primeiros gols e controlou ali, matou o jogo, depois a expulsão, enfim, o jogo foi morto ali nos 15 primeiros minutos. O Flamengo foi muito bem coletivamente e com isso as individualidades apareceram. Nós recuperamos o Everton Ribeiro, que fez uma grande partida, o Gabigol foi bem, o Bruno Henrique foi bem, repetindo, todo mundo foi bem. O goleiro, quando precisou, estava lá. E quando era para dar o chutão, é isso mesmo. Ele já vinha de um passado meio complicado em que ele se complicou com a bola, então ele estava se livrando da bola, estava fazendo feijão com arroz, fez uma outra defesa ali interessante, mostrou que estava ligado no jogo, porque ele foi pouquíssimo exigido, então quando a bola foi lá ele executou bem as defesas, fez o papel dele, não houve problema. O São Paulo, né, com esse problema da expulsão também ficou bastante dificultado o jogo ofensivo, né? Mas um resumo assim, né, no geral é isso, um apanhado, né, da minha visão do jogo e satisfeito por o Flamengo ter voltado a jogar coletivamente, como um organismo único, que defende bem, que sufoca, que sabe funcionar,
que vai na outra linha, que se aproxima, que não dá espaço, que tá ligado, que quer dividir. Outra coisa que foi muito legal também foi o Flamengo não tirar o pé. São Paulo tinha os problemas dele, com o jogador a menos, o Flamengo em nenhum momento tirou o pé, não desrespeitou o São Paulo, mas jogou o tempo todo buscando os gols, podia ter feito mais gols. Gabigol perdeu um, que ele demorou para chutar, Michael uma deu pro Kennedy, ali acabou que o gol não saiu, mas o Flamengo criou bastante chance, dominou o jogo, foi envolvente e quis jogar. Tava com fome de jogo. Isso é que a gente não vê do Flamengo às vezes, o Flamengo acomodado, meio devagar. Hoje o Flamengo fez e queria mais e mais, não estava nunca satisfeito. Isso é uma grande notícia para a Libertadores, um Flamengo com fome de vitória, com fome de posse de bola, com fome de agredir o adversário, de fazer mais gol, de sufocar e complicar a saída de bola dos caras e criar jogada ofensiva. Foi o grande ponto do Flamengo hoje. É isso, galera. Quem não é inscrito, se inscreve, ó. Botão vermelho aqui, escrito inscreva-se. Inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a rapaziada, deixa um comentário aí, tá bom? Foi bom voltar aqui bater esse papo com vocês. É isso, galera. Obrigado. Saudações.